beautiful child. Ok, vamos recomeçar. Vimos essa linda criança. Ela às vezes sente raiva, mas a raiva recua rapidamente. Uma parte do tempo ela é bastante alegre. Ela fica mais colérica quando está doente. Às vezes no meio da noite ela às vezes se levanta e começa a gritar. E os pais têm uma certa dificuldade com ela, mas aí depois de um tempinho ela já se acalma e volta a dormir. Vocês podem ver, é uma criança bastante alegre, sorridente. E a parte sifilítica é que ela não tinha medo nenhum. Caía várias vezes da mesa ou de lugares altos. E a mãe diz que ela cai, se levanta, chora um pouquinho por alguns segundos e aí fica bem. Como foi apontado, ela só tem 1 ano e 3 meses. Mas ela percebe coisas onde fica a imagem de Deus, né, e tal. Ou seja, ela sabe, ela conhece uma chave, ela sabe a música do telefone celular, ela gosta de dançar com a música do telefone celular, muito vivaz. Uma criança feliz, só chora quando sente fome. Mesmo quando vocês viram, quando eu tirei a chave da mão dela, né, ela chorou um pouquinho, por alguns segundos, e aí depois a atenção foi facilmente desviada. Então, qual é a rubrica? Sem medo e precocidade. E quando juntamos isso tudo, ela é muito vivaz. Os remédios que surgem é Ignácia, Belladonna e Cilícia. Ela é friorenta, todos esses 3 são friorentos. Sede normal. Então, qual é o remédio? Ignácia, por quê? Por que Ignácia? Microfone, cadê o microfone? Quem tem o microfone? Yes. Who wants to say Ignatia? Ignácia. Who said that? Why Ignatia? Por que Ignácia? Afetuosa, Affectionate, Okay. suave. mild. Ela fica brava, mas rapidamente She gets ela angry, retorna but ao it normal. recedes. She gets back to normal quickly. Okay. Friorenta, Chilly. Chili. Yeah. All 3 are chili. Okay. Que mais? Quem mais? What is the anger like? Como é que é a raiva dela? é branda, logo. Mild, it goes away quickly. Yeah. It's not mild. Não é bem branda. She does that. É. She pulls yes, lot of Ela strength, puxa com muita força. but it comes down. Very Mas fast. recua rápido. Recua rápido. It goes up very fast, Sobe muito rápido comes down very e volta rapidamente. Then she's normal E for aí a long ela time. fica normal durante Again this anger, longo again período, she depois comes vem a down. raiva, atinge o pico e volta. Yes. This is the Isso peak é of os belladonna. picos de Belladonna, são os picos da This is Belladonna. the peak of belladonna. São os picos da Sudden Belladonna. spurt in her Surto anger, rápido, um surto with súbito de raiva. clenching of fist, Ela and aperta os getting pulsos, angry. fica bastante raivosa. Usually belladonna children also bite. Geralmente as crianças de Belladonna também mordem. They bite. Elas mordem. And as I said, she's a Como eu very falei, happy ela é child. uma criança muito Only when she's feliz. sick or Apenas quando ela hungry, está she doente ou com cries, fome, aí ela otherwise chora. Caso she's contrário, fine. ela So fica devil bem. when sick, angel when well. Ou seja, ela é um anjinho quando Devil, está bem e um when demônio, um sick, diabinho quando está angel doente. when Diabo well, quando that is doente, anjo quando bem. Isso é Belladonna clássica. When they are sick,
Quando eles estão doentes, são como diabos, intoleráveis, insuportáveis. Mas quando eles estão bem, eles são bastante alegres, felizes, afetuosos, amáveis, vivazes. É como se... quase como um remédio animal, né? Um remédio do reino vegetal, como uma tarântula, um teribion, que gosta de música, que dança com música. Mas tarântula e taridion são mais violentos. A violência dura por mais tempo. Eles são cruéis, na verdade. E o maior sintoma de todas as aranhas é o contrário. Elas fazem o oposto do que são mandadas, do que são pedidas. Depois de dar beladona, a primeira coisa que parou foi esses pulos, né? Os pulos que ela dava. Ela parou de pular. Uma criança muito inteligente. Inteligência superior à sua idade. Other affectionate remedy. Outros remédios afetuosos que nós temos na rubrica. Os mais importantes, quais são? Carcinosina. Carcinosina, bastante afetuoso, criança bastante afetuosa, amável, um adulto bastante amável e afetuoso. Mas eles são também muito diligentes, responsáveis, precoce, ou seja, a precocidade, são mais maduros do que a idade. Uma criança carcinosina sente que precisa deixar os seus pais orgulhosos. As crianças carcinosinas querem preencher as expectativas dos seus pais. Elas não querem desapontar os seus pais em nenhuma forma. E, por causa disso, elas se esforçam tremendamente para serem bons filhos. Para se comportarem bem, para irem bem na escola. E nesse processo, talvez eles até se machuquem, talvez eles fiquem doentes. Mesmo assim, eles são bastante responsáveis, diligentes e fazem o que os pais os esperam que façam. Existem dois tipos de constituição de carcinosina. Um deles são aqueles uns que são moldados por pais bastante rígidos, estritos, ou aqueles que nascem carcinosina. Ou seja, tem uns que nascem carcinosina e tem outros que são moldados em uma constituição carcinosina por pais dominantes, se tornam carcinosina. Há uma rubrica, transtorno por dominação de longo prazo. Carcinosina, sépia, licopodium, foliculinum. Os pais constantemente pressionam a criança, faça isso, mais, quero mais. E aí, essas crianças tiram 8 na escola, por exemplo, não, os pais querem 10. Eles tiram 8,5, os pais não, os pais querem 9, os pais querem 10. Ou seja, os pais sempre pressionando por notas maiores na escola, por exemplo. Não só na escola, você também tem que ser o melhor nos esportes, você tem que ser o melhor na dança, você tem que ser o melhor na música, você tem que ser o melhor nas artes. Essas crianças são crianças pequenas, com 2 anos de idade, 1 ano e meio, 2,5, 3, que são colocadas na aula de balé, por exemplo, naquela aula rígida, estrita do treinamento rigoroso do balé. 8 horas por dia, crianças muito pequenas, 4 anos de idade, até 5. E elas fazem isso por anos e anos e anos. Essa é uma criança carcinosina. Elas têm aptidões artísticas. Não é apenas copiar uma coisa que eles viram, eles têm uma imaginação muito boa. Elas desenham bem, elas pintam bem.
São pessoas meticulosas, mas a meticulosidade da carcinosina tem a ver com estética, boa estética, beleza. Não tem a ver com limpeza ou arrumação como no arsênico, tem mais a ver com beleza, a decorar coisas, pintar coisas, colocar quadros pela casa, ou fazer arranjos florais e tal. Combinar tudo, combinar as cortinas com o tapete, com o sofá, os lençóis, as toalhas, os lenços. Tudo precisa ser combinado, né, com as cores combinadas. Tem que ficar bonito. Isso tem a ver com um bom senso de estética, um bom senso de beleza. Eles têm um olho para beleza, uma visão boa para beleza. Eles gostam de joias, de bijuteria. Eles gostam de muitos acessórios bonitos. Então vocês veem um paciente carcinosina, uma criança carcinosina, com um monte de sapatos e braceletes, pulseiras, brincos, corrente, tudo combinando com cada vestido, cada roupa que eles tiverem. Amam a música muito e amam muito os animais também. Música clássica. Eles não apenas gostam de ouvir música, mas eles têm bons ouvidos para a música. Eles conseguem distinguir se há um erro na execução daquela obra. E eles criam música também. Tem um bom senso musical, bom ouvido para música, bom ouvido para instrumentos. Um grande amor por animais, porque eles não conseguem ver nenhuma crueldade nos animais. Sensibilidade extrema, sensibilidade à rudeza, à repressão, à crítica, a reprimendas. Até se falarmos com ele de forma um pouquinho grosseira, eles se sentem mal. As crianças carcinosinas não gostam de ser reprimidas na frente de outros. Você vai para casa e diz alguma coisa para ele sozinho, aí tudo bem. Se você reprimir a criança sozinho no quarto, agora se você der uma bronca ou reprimir na frente de outras pessoas, eles se sentem muito mal, feridos, magoados e nunca vão esquecer essa mágoa. Podem ser friorento ou calorento, mas são bastante afetuosas e amáveis e pessoas bastante cuidadosas. Aqui são as características de carcinosina arsênico-alb. Também são afetuosos, mas não é um remédio como o Natramor, em que o afeto é demonstrado de uma forma, vamos dizer, efusiva e para fora. São pessoas muito diligentes e são medrosas, têm todo tipo de fobia e todo tipo de ansiedade, fobia, medo, pânico, inquietude, com medo e com ansiedade. São ávaros, não gostam de desperdiçar dinheiro, gostam de economizar. Meticulosidade tem a ver com organização e limpeza. Querem que tudo esteja arrumadinho, limpinho. Tem fobia. São escrupulosos. Escrupulosos são pessoas que têm princípios morais inabaláveis, bastante fortes e rígidos. Um sentido de certo e errado muito forte. Esse tipo de pessoas são aquelas que não ficam felizes, não conseguem ficar felizes. Não estão nunca tão satisfeitas quanto as pessoas. Sempre acha um defeitinho no outro, né?
Nos agudos, os arsênicos, fraqueza, demonstra fraqueza extrema, ou seja, desproporcional ao grau da doença. Por exemplo, uma pessoa que comeu alguma coisa ruim, no dia seguinte ele tem uma diarreia, basta um episódio de diarreia que ele simplesmente se prostra na cama. Oh, vou morrer, eu estou fraco demais, não posso nem me mexer e tal. Ou seja, reação desproporcional à doença. São friorentos, podem ser sedentos ou sem sede, mesmo quando são sedentos, são por pequenas quantidades de água, golinhos de água. Não é bem para satisfazer a sede, mas apenas para molhar a boca. O que acontece? Com medo, com fobia, com pânico, a boca sempre se seca. Então, eles mantêm a boca molhada, então, com golinhos de água. Não é necessariamente para matar a sede, satisfazer a sede. Essa seria, então, o aspecto afetuoso do arsênico, tá? Que não é muito visto, porque ele não é expresso. Ignácia, também bastante afetuoso. Pode ver duas coisas. Ou são afetuosos demais e demonstra esse afeto por meio de abraços, toques, né? Ou podem ser extremamente silenciosos, reservados, quietos, não expressam nada. Então, podem ser dois extremos. Ignácia tem duas polaridades. É um remédio histórico e flutua de um polo ao outro. Isso também é visto na dor. A pessoa pode ter uma dor muito violenta, expressa, então, com excessos de manifestação. Podem chorar alto mesmo. O que aconteceu? Eu estou perdido. Batem no peito. Ou simplesmente não chorar de forma alguma. Ou simplesmente não chorar de forma alguma. A dor silenciosa que não demonstra. Sofrem bastante, mas não demonstram esse sofrimento. Então, o aspecto afetuoso também é a mesma coisa, essa dualidade, ou extremamente afetuoso ou um afeto que não é demonstrado. Então, elas reagem com o coração, não com a mente. São extremamente emotivas. A origem das reações é o coração. Ao mesmo tempo, são corajosos, pessoas que enfrentam problemas na vida. Por exemplo, uma senhora que fica viúva, ainda jovem e com filhos, ela cuida das crianças, vai trabalhar, elas não sucumbem à dor, né? Então, a dor em supressão, elas fazem essa supressão da dor e vão trabalhar e cuidam dos filhos e educam os filhos. E sem problemas, não gosta de forma alguma de ser consolado. O que aconteceu? O que foi? Eles detestam isso, tá? Natrumura, Ignácia não gosta de ser consolado. Não. Podem ser histéricos, ter uma reação excessiva a situações, determinadas situações, pode ter reações descontroladas a situações de dor, né, de felicidade até, né, ou dor antiga, né? São pessoas que adoecem por tristeza, como o ácido fósforo, mas o ácido fósforo é muita dor mesmo, muitos incidentes múltiplos de dor. Em Ignácia pode ser um incidente apenas, mas que perdura por muito tempo.
Ácido fósforo tem vários incidentes de dor. Alguém morreu, filho morreu, marido morreu, tio morreu, primo morreu, seria ácido fósforo. No Ignácia seria, por exemplo, o marido morreu e ela fica de luto alimentando essa dor pelo resto da vida. São friorentas e sem sede. Essas são, então, os diferentes remédios para o afeto. Esses são os mais importantes. Há vários, mas nós estamos aqui falando dos mais importantes, né? São que vocês devem se lembrar quando estiverem lidando com uma pessoa que tem esse traço de afeto, a pessoa que é afetuosa. Tenho duas perguntas. Two questions. Uma a respeito da about diligência the diligence do arsênico álbum, arsenic a album. diferença que existe da diligência do arsênico álbum com Ignácia, por exemplo. Sorry, Ignatia and arsenic album. What difference is there in terms diligência of the deles. diligence? O que difere? What makes it? What is the differentiating characteristic? Arsenic album and Ignatia, both are diligent. So in Yes. how is this diligent different? Yeah, both are diligent, and the diligent of arsenic Essa is to diligência do more do with arsênico tem a ver com doing the right thing, fazer a coisa certa, being honest, ser honesto, strong conscience. ou seja, uma They consciência don't want forte. to do wrong Você não because quer they are fazer very nada afraid de errado, porque tem that if they do medo something wrong, que eles, se they eles will, fizerem alguma coisa God will- errada, they will punish, então or they vão will, ser or they will be punidos por Deus, hurt by that. né? Eles vão But ser Ignatia is magoados, to mas just a do Ignácia work simplesmente, without a thinking, diligência without- se reflete without any consequences. no Just trabalho, do the work. simplesmente. Eu tenho que fazer esse trabalho e eu faço esse trabalho. Just involve into the Tá? work. Fica envolvido com o trabalho. Thinking it as if this is part of the duty, Então, ou seja, faz responsibility, parte dos meus without deveres, da expecting minha anything in return. responsabilidade, não espera nenhum retorno. E a diligência do indivíduo que gosta de estudar, ler. Isso, What about the como é que é diligence isso? of the individual who likes to study very, 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 very much, read a lot? Yeah, but What do you call that? Yeah, there's diligence. But É why does he do it? diligência. Então, mas para que ele Qual está fazendo isso? medicamento que tem esse What tipo remedy de do you diligência? have for this type Yeah, of it could be diligence? Qualquer um? It could be- yeah, Anyone? any of them. Anyone? It could be carcinosis, Pode ser Silicia, carcinosina, Ignatia, silícia, yeah, ignácia, Staph aureus. Staph A aureus. outra pergunta é a seguinte. Another question is, Digamos que o indivíduo let's say fez that, uma for consulta example, e deu um someone medicamento. came to my office and I E prescribed depois ele a acha, remedy. passou lá alguns And meses, then, after some e months, ele acha que é outro he medicamento, thinks that's e another deu um outro remedy medicamento. and prescribed Se o another primeiro remedy. medicamento If the tenha first sido o remedy correto, was the correct one, a ação desse medicamento continua, apesar de ter tomado will um outro the medicamento? effect of this first one, which was correct, will continue in spite of taking the second remedy? Yes, it will. Sim, Most of the time it continuará. will. A maior parte do tempo, sim, continuará. usually, if you give the Geralmente, right se remedy, você prescrever o remédio it correto, bulldozes everything. ele simplesmente supera tudo. People can take É como um allopathic trator, né? medications and Eles every- podem what tomar not, still nothing will happen. If it's the remédios right homeopáticos, tá? Se eles But forem there is a corretos, chance, tá. sometimes, Mas há that you uma can possibilidade decrease the effect de of the que medicine, você pode diminuir o then you efeito might do have to again remédio. repeat it. Aí But talvez that is você very tenha less. que repetir o primeiro, of the né? time, Mas the não é right tão remedy will overcome that. comum. It will Mas not harm much. a maior parte do tempo acertou, o remédio correto vai provavelmente vai So curar. if you got it right, it will probably Mesmo cure. que você tenha dado But why do outros you want to medicamentos. first of all, Em my primeiro question lugar, is, a minha when you pergunta gave the remedy se right você first time, why do you prescreveu want to change it o the second remédio correto da primeira vez, por que você quer mudar da segunda vez? Isso porque eu estou pensando assim que o I'm indivíduo achou que thinking não that, fosse. you Ele may ficou have numa dúvida, por second causa do second tempo, um thoughts. ano, um ano e meio, talvez até esperar desaparecerem todos os 1 year, sintomas, 2 até years, for corrigir. example, if the symptoms took too long to disappear, Yeah, okay, or something that's like what I that. told you in the morning. Por isso que eu So, falei hoje de if you manhã. feel the Se symptoms are você coming back, or sentir it is que os taking long sintomas time, estão then voltando ou first estão find out what is the demorando, cause. então primeiro Whether is there descubra a some stress, causa. ongoing stress, Talvez or tenha um is estresse interfering with some continuado remedy, que está interferindo allopathic com a medications, ação Certo. do remédio ou Or is doing medicamento something else. alopático, alguma coisa deve estar So, acontecendo. if your remedy is Então, right se the o seu first remédio time, é correto and da if you primeira give vez, another remedy e after aí that se which is você wrong, prescrever then outro you are at remédio fault. que Nobody foi else is errado, responsible. a culpa é sua. And you'll spoil the Tá? case. E aí você pode estragar o seu caso. Pode estragar o seu caso. Okay? So, you, Thank you. so Então, é isso que eu estava querendo dizer para vocês hoje de manhã. what my
Então, as minhas observações, né? Até o momento aqui no Brasil, né, e outros países, é que as expectativas dos médicos e a expectativa dos pacientes realmente muito alta. Então, mesmo o remédio correto ele é modificado rapidamente sem dar a esse remédio a oportunidade de agir. E toda vez que o paciente vem para um acompanhamento, 2 meses depois, né, eu vejo que eles estão com um novo conjunto de sintomas. E aí o doutor toma esses novos sintomas e prescreve um novo remédio. Então, ele não volta ao que o paciente falou na primeira consulta. Então, tá. Ele pergunta, como é que está a sua depressão? Como é que está a sua dor nas costas, né? Acidez, movimentos intestinais, né? Fezes, apetite, sono. Você tem que passar passo a passo, comparar com antes. Como é que você está agora? Comparado com antes, como é que você está? Tá, 10 dias que eu estou muito ruim. Mas e antes disso? Eu tive uma febre. E antes disso? Antes disso eu estava legal, estava ótimo. Então, não leva isso em consideração. Esquece esses últimos 10 dias. Pode ser um episódio agudo que vai desaparecer. A tendência aqui é dar importância ao estado presente e nunca volta para ver no passado qual foi a razão que você teve para prescrever esse remédio, quais os sintomas. Você faz a avaliação, compara com o estado anterior, né? E aí você fala 100% é melhor? Não, mas 70%, mas ainda dói e tal. Tá, mas esse mais ainda é aceitável. Tá? O paciente vai falar mais, mas se os gerais estiverem corretos, a maioria dos sintomas estiver boa, é aceitável. E como Margaret Tyler escreve no repertório de Kent, é melhor ir lento, mais rápido do que rápido e rápido. Então, é melhor ir lento rápido do que rápido. Quando você não tiver certeza, você vai devagar e vê o que acontece. E quando na dúvida, não faça nada, né? Tira a mão, né? Deixa a situação se resolver. Quando na dúvida, espere. Quando você tiver na dúvida sobre o que fazer, o que mudar, o que não mudar, espere. Dê tempo ao tempo. E é um ato criminoso repetir alguma coisa desnecessariamente, quando não é necessária, algo que não é necessário. Margaret Tyler escreve que é criminoso repetir quando não há necessidade, certo? Muito bem, então eu acho que isso cobre então esse aspecto. Vamos ver outro caso. Então eu vou ler o caso hoje e amanhã eu mostro o vídeo e aí vamos fazer a discussão. Eu vou apenas ler o caso para vocês hoje. Esse é um caso de um menino de 3 anos com leucoderma, vitiligo, criança de 3 anos, com queixa de manchas brancas no lado direito da face, no maçã do rosto, na testa, estava aumentando em tamanho e na área afetada também. No passado, ele já tinha sofrido de dermatite atópica quando ele tinha 1 ano de idade e foi feita uma supressão com cremes e sabonete medicado, né? E
Então, talvez esse seja o fator, né, que dê origem ao leucoderma. Então, houve essa supressão. A criança foi amamentada por 1 ano e meio. Normal ou anormal? 1 ano e meio, 18 meses. Normal. 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 Não, anormal. Geralmente, a criança para de amamentar ao 1 ano de, ao 1 ano de idade. Né, porque com 1 ano e meio, talvez o leite não seja suficiente aos 18 meses. Você acha que uma criança de 18 meses vai sobreviver apenas com leite materno? Não. Mas ainda assim, uma criança que amamenta por 1 ano e meio, eu vou falar porque que não é normal nesse caso. Eu tenho a minha opinião. Eu não acho que é. Mas eu vou falar o que eu vou mostrar para vocês. Minha opinião, pessoal, como eu já disse, é que no máximo a criança tem que ser amamentada até no máximo 1 ano. Depois de 1 ano, ela deve parar a amamentação. A mãe deve interromper a amamentação. Minha opinião. Tá. Talvez haja diferenças culturais, realmente pode variar de país para país, de etnia para etnia, mas em geral, eu acho, essa é a minha visão pessoal. A 1 ano eu acho que aos 12 meses a criança tem que ser desmamada. The World Health Organization recommends breastfeeding up to 2 years of age. Realmente? Mesmo? Mas quantas vezes? Quantas vezes? Quantas mamadas por dia? And here in Brazil, there is a program that enforces, well, rather, would like to make enforce breastfeeding for up to 3 years of age, but not exclusively, okay, with other foods. Eu acho que não é bom. Eu não acho que seja bom. Porque mais tarde, eu acho que se torna uma gratificação, né, de um desejo sexual, por assim dizer, mais do que uma necessidade de nutrição. É minha opinião. During pregnancy, durante a gravidez, a mãe estava estressada porque ela teve uma hemorragia durante o 4º mês da gravidez. Então, ela estava preocupada com a saúde, né, do bebê, ficou muito estressada e o restante da gravidez, ela continuou estressada. Também, ela se sentiu muito solitária. Durante a gravidez, ela se sentiu abandonada, negligenciada, ela se sentia triste, chorava o tempo todo e queria sempre ter alguém por perto, o tempo todo. Então, esse é o estado da mãe durante a gravidez. Em patologias cicose sifilítica, o estado da mãe durante a gravidez se torna extremamente importante. Você tem que detalhar esses aspectos. Extremamente importante, muito importante. Aqui são gerais a criança. Nos últimos 3 meses, o apetite diminuiu bastante. Fezes normais, urina normal. Sede aumentou. Bebe uma boa quantidade de água, tem desejo para coisas gordurosas, manteiga, suco de laranja e panipuri. Vocês conhecem esse? É tipo um salgadinho? Não? Quando o Antônio e o Hélio estiveram na Índia, eu queria que eles experimentassem panipuri, mas eles
simplesmente não quiseram experimentar. Não tiveram a coragem de experimentar panipuri. Então, esse é o panipuri. Na realidade, é feito de farinha, frito. Ele é oco. Aí você quebra. Aí você põe um molho tipo agridoce, e você coloca então um recheinho, que é lentilha, feijão, vários tipos de feijão, batata, assim, tipo um pirezinho. Aí você coloca isso nesse ocozinho, né, que foi feito no salgadinho, molha com o molhinho e aí você põe na boca. E aí ele, claro, quebra na boca, né, porque é uma casquinha frita. E é uma explosão de sabores, né? Realmente, ó, já estou até salivando. É tipo um salgadinho, né? Recheado. Aí, só que você abre o salgadinho, põe os recheinhos e põe o molhinho. É delicioso. E a melhor parte é que é o pão de queijo da Índia. Você encontra em tudo quanto é esquina para comprar. É baratinho e simplesmente você tem que ter um prato com 6 salgadinhos, né? Você não tem que fazer nada. A pessoa que serve já quebra para você, já põe o recheinho, já põe o molho, só falta pôr na boca. E tem mais um negócio. Tem um ingrediente secreto que ninguém ainda descobriu. Por que ele é tão gostoso quando a gente compra do vendedor na rua? Eu acho que é o dedinho. É o dedinho do moço que faz o salgadinho. Então, o ingrediente secreto, claro, varia de pessoa a pessoa, né? Porque cada dedinho tem seu tempero especial. Depende da, claro, constituição corporal, né, do fabricante, né, que faz com que ele seja ainda mais saboroso. Olha só, ele é vendido, né, num carrinho. Aqui nós temos as batatas assadas, aqui nós temos as especiarias, os temperos. Pimenta do reino, sal, lentilha e tem essas carrocinhas, né, que ficam nas esquinas, né? Aí ele é servido em cima de uma folha que serve como apoio, né? Então tem o molhinho agridoce e tal. Então você encontra isso, essas carrocinhas em tudo quanto é esquina. Mas você pode até comer isso num restaurante de 5 estrelas, mas o dedinho mágico não vai estar lá, então não é tão bom. Você não falou pra gente experimentar isso. Claro que eu falei. Claro que eu falei. Era exatamente isso que eu queria que você experimentasse. Foi exatamente isso. Não vem que não tem, não. Tá, então da próxima vez você come. Fica combinado, então. Eles têm nomes diferentes em diferentes localidades da Índia, mas em Mumbai ele chama Panipuri. E realmente é gostosíssimo. É o máximo. Então, infelizmente, para a Índia, nós precisamos fazer um repertório diferenciado relacionado a comida e bebida, né? Por conta da nossa dieta ser diferente. Então, vamos lá. Deseja gorduras, né? Panipuri. E tem a versão a leite e produtos derivados do leite.
não gosta de jeito nenhum de beber leite. Realmente é uma forte aversão ao leite. Aversions are more important Aversões são mais importantes do que os desejos quando elas são fortes e são informadas espontaneamente pelo paciente. Então, elas são muito importantes. Suor, nem tanto. Aqui, nossa carrocinha aí de panipuri. Sono. Sono. Decúbito ventral. Salivação durante o sono. Mesmo no caso do cisto ovariano, essa menina também gostava de dormir em decúbito ventral. Então, medorrino, calcária falsa, tuberculino, tarântula, calcária. São todos remédios que gostam de dormir de barriga para baixo. E tem salivação durante o sono também. Essa criança sonha muito. Ela acorda em função dos pesadelos, né, morrendo de medo. E aí ele se apega à mãe enquanto está dormindo. Ele gruda na mãe enquanto ele está dormindo. Não era a única razão porque ele ficava grudado na mãe, mas havia outro hábito específico em que ele segurava o seio da mãe e queria apertá-los, né, com força, especialmente enquanto ele estava dormindo. É por isso que eu falei que essa amamentação até os 18 meses não era normal. É por isso que eu emiti a minha opinião. Então, agora eu espero que vocês entendam por que eu falei que esse período excessivo de amamentação até os 18 meses não era normal. Tem mais. Calorento, gosta de dormir sem cobertas, não tem nenhuma agravação causada pelo sol. Muito bem, a mente, a situação de vida. A criança era a segunda de 2 irmãos. Tinha um irmão mais velho, que tinha 3 anos a mais que ele. Apesar de ser mais novo, ele não permitia que seu irmão brincasse com seus brinquedos. Ele não permitia que o irmão mais velho brincasse com o brinquedo dele. E muito pelo contrário, ele brincava com os brinquedos do irmão mais velho. Ele não deixava o irmão mais velho brincar com os brinquedos dele, mas pegava os brinquedos do irmão mais velho. Ele adorava tudo quanto era bom e cheio de luxo, luxuoso. Ele só quer o que é de melhor, né? Vamos dizer que a mãe traga 2 brinquedos, né? Ele vai escolher o melhor e vai falar, esse é meu. E ele quer tudo que for de bom. Né? Tudo que for de bom, luxuoso, melhor. Ele já estava frequentando a escola e gostava de estudar sozinho. Ninguém precisava mandar ele estudar. Extremamente inteligente e sempre termina sua tarefa sem ninguém precisar pedir que ele termine a tarefa. Ou seja, uma criança diligente. Aspectos mentais, muito possessivo com as suas coisas. Não compartilha coisas com o irmão. Também é muito possessivo com a professora. Um aspecto muito característico dessa criança, muito possessivo com relação à professora.
e não quer que a professora preste atenção nos coleguinhas da sala. Né? A sala tem 35, 40 alunos, a professora tem que cuidar de todos. E ele não quer que a professora faça isso. Ele quer que a professora preste atenção exclusivamente nele. Morre de ciúme do irmão, mas, ao mesmo tempo, ele demonstra ter um comportamento muito bom na escola, não tem nenhuma reclamação dele, nem da professora, nem da escola. Muito raivoso, colérico, e aí, nesse estado de raiva, ele mordia, e às vezes até se mordia. Então, ele mordia os outros e também mordia a si mesmo. Ele belisca e morde a mãe e o irmão mais velho. Quando, com raiva, ele ameaçava a mãe, né? Eu vou te bater. Mas o comportamento em relação ao pai era bastante normal. Tem muito medo de muitas coisas, como animais, escuridão. Mesmo durante o dia, ele não entraria numa sala escura, mesmo durante o dia. Ou, por exemplo, no banheiro, sozinho. Tem medo? Tem medo do escuro. Tá, o que nós observamos na clínica? Ele estava olhando para baixo, né, e não estabeleceu contato olho a olho. Ele não olhou nos olhos. Quando eu perguntava alguma coisa, eu olhava para baixo, não para mim. Então, eu não conseguia olhar a ele olho no olho. Ele hesitava inicialmente, né, quando respondia as perguntas, mas depois de um certo tempo ele passou a responder as perguntas assim, normalmente, né? Ele colocava os dedinhos ou um paninho, né, na boca, o tempo todo. Mas aí, logo que ele se achou, né, ficou à vontade, aí ele começou a responder as minhas perguntas de uma forma correta, direita, né? Então, no começo estava assim desconfortável, não sabia onde é que ele estava, então olhava para baixo, não fazia contato, né? A gente não conseguia olhar olho no olho, e ficava enfiando os dedinhos na boca, um paninho também, mas aí logo que ele ficou à vontade, ele passou a responder as perguntas normalmente, corretamente, né? Essa pergunta, essa imagem do antes, vitiligo, foi só possível tirar esse retrato, ele não permitia que ninguém o fotografasse. A única hora, né? A única hora que foi possível tirar esse retrato foi quando ele estava dormindo. Em todas essas imagens, ele está dormindo. Essa é a bochecha direita. Olha só, nos lábios, na bochecha, no nariz, na testa. Olha só, a extensão, na pálpebra. E aqui, quando ele começou a melhorar, nós podemos ver aqui a pigmentação. Nós temos uma repigmentação. Aqui também. Melhoras depois de alguns meses. Então, eu acho que só do lado direito. Só do lado direito. É isso aí. Nada mais em nenhum outro lugar do corpo. Seria o vitiligo de segmento. Olha só, aqui. Na pálpebra, quando ele começou a melhorar. Tá vendo? A mancha branca na pálpebra desapareceu.
E já está melhorando aqui também. Melhorou aqui também. Olha essa mancha grande aqui. Olha aqui, uma mancha na pálpebra. Aqui antes, tá vendo? Tinha uma manchinha aqui na testa, né? Olha só. Então, é o que nós chamamos de vitiligo segmentado. Então, nossa, ele está dormindo. Vamos descansar também, né? E amanhã de manhã, quando ele acordar, nós também vamos estar descansados, né? E aí nós vamos ver como ele se curou. Então, com essas palavras, quero agradecê-los por terem me ouvido tão pacientemente. Muito, muito obrigado.